Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje aqui do Insight Edu, a gente vai ter uma aula sobre probabilidade, os conceitos fundamentais de probabilidade para a prova da UBMAP, mais especificamente para você que está aí se preparando para a segunda fase. E se você quer ver vídeos como esse, sugiro que você se inscreva no canal para ir acompanhando as nossas novidades e os próximos vídeos. O tema de hoje, probabilidade, ele é fundamental principalmente para você aí que vai fazer a prova do nível 3, o nível do ensino médio, mas a ideia geral de probabilidade é simples, tá? Inclusive é bem intuitiva para alunos do nível 1 e nível 2 também, mas costuma cair mais no nível 3. E o foco desse vídeo são questões bem tranquilas, bem simples, para a gente começar a entender o conceito de probabilidade, principalmente para você aí que não sabe muito a respeito, beleza? Vamos então resolver algumas questões aqui. Primeira questão. Em um jogo de mesa entre amigos, um dado de 20 faces numeradas de 1 a 20 é lançado diversas vezes. Dependendo do número que for obtido na face superior, o jogador pode executar determinada ação. Se o número for maior que 10, o jogador comprará uma carta. Se o número for par, o jogador ganhará uma moeda. Se o número satisfazer mais de uma condição, o jogador poderá realizar ambas. Por exemplo, se a face superior for 12, o jogador irá comprar uma carta, pois 12 é maior que 10, e ganhar uma moeda, pois 12 é par. Item A. Ao arremessar o dado, qual a probabilidade de o jogador ganhar uma moeda? Beleza, pessoal. Aqui vamos nós com esse exemplo bem tranquilo. Probabilidade é uma chance de alguma coisa acontecer. E essa chance de alguma coisa acontecer, você pode expressar tanto em porcentagem, então você tem 30% de chance de ganhar, 20% de chance de ser sorteado, alguma coisa assim, ou então utilizar uma fração. E aqui nesse vídeo a gente vai focar nisso, em frações, beleza? Uma probabilidade, muitas vezes ela é expressa em frações, que é o que a gente vai fazer aqui. E para você entender probabilidade de uma vez por todas, pessoal, é o seguinte, o x aqui, o numerador da fração, é o número de casos favoráveis, enquanto o denominador são o número de casos possíveis. E nesse item A, essa ideia já vai ficar muito clara para você. Número de casos favoráveis. A pergunta, o item A está perguntando qual que é a probabilidade do jogador conseguir uma moeda. E pelas regras que a gente viu, para conseguir uma moeda, o jogador tem que lançar esse dado e ele tem que cair o número par. Veja bem, número de casos possíveis. O dado, pessoal, que vai ser lançado, ele tem 20 faces, numeradas de 1 a 20. Então, o número de casos possíveis que a gente vai ter são 20 casos, porque o dado tem 20 faces, beleza? A questão é, número de casos favoráveis. A gente está querendo saber qual que é a probabilidade do jogador ganhar uma moeda, ou seja, qual que é a probabilidade dele lançar esse dado de 20 faces e cair um número par. Bom, quais são os números pares aqui entre 1 e 20? Vamos escrever aqui. É o 2, o 4, o 6, o 8, o 10, 12, 14, 16, 18 e 20. Esses são todos os números pares. E a gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 casos. Então veja só, qual é o número de casos favoráveis? O número de casos ali, ou seja, o número de faces com o número par que a gente tem nesse dado, são 10. E o número total de casos possíveis são 20, porque afinal de contas, o dado aí tem 20 faces. E dessas 20 faces, 10 faces nos interessam. Então, a probabilidade que a gente está procurando é 10 sobre 20, pessoal. Mas calma lá, isso aqui é uma fração, e é uma fração que a gente consegue simplificar. Por quê? Veja só, concorda comigo que 10 e 20 são números pares? Pois é, a gente consegue reduzir essa fração. Eu tenho aqui um zero em cima e um zero embaixo, eu consigo simplificar. Então, essa fração é a mesma coisa, pessoal, a mesmíssima coisa que 1 sobre 2. Agora sim, ou seja, considerando aí esse dado de 20 faces, uma a cada 2 vezes nós vamos lançá-lo e ele vai dar uma face par pra gente. E lembra que eu falei sobre porcentagem? Pois é, pessoal, 1 sobre 2, como é que eu posso escrever isso? Se você fizer a conta ali, 1 dividido por 2, você vai chegar em 0,5, que é a mesma coisa, tá, pessoal? Que é a mesma coisa que 50
tá? Essas frações aqui, 10 sobre 20, 1 sobre 2, 50 sobre 100, elas dão o mesmo resultado. Isso aqui é 50%. Então você tem 50% de chance, metade, né, de jogar o dado e ele cair uma face par. Mas quando o assunto é OBMap, você vai utilizar probabilidade como fração mesmo. Então a resposta disso aqui é 1 sobre 2. Ah, está errado colocar 50% na prova se caísse uma questão assim? Não, mas eu aconselho você a utilizar o modo de fração para colocar as probabilidades, beleza? Vamos para a próxima. Item B. Ao arremessar o dado, qual a probabilidade de o jogador comprar uma carta? Beleza, pessoal, usando essa definição aqui é bem tranquilo da gente resolver, porque é a mesma ideia. De novo, a gente vai usar aqui em forma de fração, como a gente está falando do mesmo dado, continuam sendo 20 casos aqui os nossos casos totais, os casos possíveis, e a gente quer um número que seja maior que 10. E quais são esses números? Vamos escrevê-los aqui. 11, 12, 13... E assim vai, pessoal. Os números maiores que 10 são os números de 11 até 20. E de novo, pessoal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 casos. Então, de novo aqui, pessoal, o que a gente quer, né, os casos possíveis, né, para que o jogador compre uma carta, aí vão ser 10 casos, né? Se o dado cair qualquer um desses casos aqui, qualquer um desses números, o jogador compra uma carta. Então, o número de casos favoráveis para a probabilidade que a gente está analisando são 10 casos. E o dado continua tendo 20 faces. Então, a probabilidade é 10 sobre 20, ou como a gente já viu no item anterior, 1 sobre 2. Tranquilo, pessoal? Bem tranquilo. Vamos agora para a próxima, item C. Ao arremessar o dado, qual a probabilidade de o jogador comprar uma carta e ganhar uma moeda? Maravilha, pessoal. Também a ideia vai ser muito parecida. Para que o jogador ele compre uma carta e ganhe uma moeda, as duas condições têm que ser satisfeitas aqui. Ou seja, o número que vai cair tem que ser par e tem que ser maior do que 10. Quais são esses números, pessoal? O 10 não pode ser, né? Porque tem que ser maior que 10. Então dá para ser o 12, dá para ser o 14... o 16, o 18 e o 20. São 5 casos. Então lembre-se, pessoal, o número de casos favoráveis, o número de casos que a gente está analisando aqui, que satisfazem a chance de acontecer isso, né, do jogador ganhar uma moeda e comprar uma carta, vão ser o quê? 1, 2, 3, 4, 5 casos. Então, 5 casos, e lembrando que o dado continua tendo 20 faces, ok? Olha só, 5 sobre 20 dá para simplificar e isso fica quanto, pessoal? Vamos fazer aqui. 5 sobre 20 é só eu dividir em cima e embaixo por 5, né? 20, ele tá na tabuada do 5. Então, isso aqui, 5 dividido por 5 dá 1, né? Lembrando que eu tô aqui dividindo por 5. 5 dividido por 5 dá 1. 20 dividido por 5 dá 4. Então, a resposta aqui é 1/4, pessoal. Ok? E só a título de curiosidade, 1/4, que é metade da metade, é a mesma coisa que 25% de chance. De novo, para o OBMap, vale a pena utilizar aqui em fração. Beleza, pessoal? Item D. Joaquim está prestes a vencer o jogo e é a sua vez de arremessar o dado. Ele só precisa comprar uma carta ou ganhar uma moeda. Se fizer as duas coisas simultaneamente, Joaquim também vence a partida. Qual a probabilidade de Joaquim vencer o jogo após esse arremesso? Beleza, pessoal, esse item D aqui serve para explicar um conceito importante aqui. Geralmente, quando você quer somar ali a chance de alguma coisa acontecer, porque veja, Joaquim precisa ou que o número seja par ou que o número seja maior que 10, porque afinal de contas ele precisa só ganhar uma moeda ou comprar uma carta para ganhar o jogo. Geralmente, quando você quer uma coisa ou outra, você vai somar as probabilidades, mas aqui você pode cair num erro. Como assim? Bom, Joaquim precisa ganhar uma moeda e a chance disso a gente já viu no item A, que é 1 sobre 2, ou, né, então você teria que somar, ou comprar uma carta. E a chance disso acontecer também é 1 sobre 2. E aí você ia somar essa fração, ia dar 2 sobre 2, ou ainda 100%, e você poderia responder erroneamente que a chance do Joaquim ganhar a partida nesse próximo arremesso é 100%. Mas isso
é falso. E qual que é o problema, pessoal? Porque nessas probabilidades aqui, a gente está considerando também os casos em que as duas coisas acontecem simultaneamente. Existe uma ideia que você pode usar em algumas questões, mas nesse caso aqui a gente vai até mostrar que dá para resolver o problema sem saber disso, tá? Que é o seguinte: a probabilidade de um determinado evento A acontecer, ou, isso aqui é a simbologia matemática, de um determinado evento B acontecer, é o quê? É a probabilidade de A acontecer mais a probabilidade de B acontecer menos a probabilidade das duas coisas acontecerem simultaneamente, ou seja, a probabilidade de A e B acontecerem, ok? Nessa questão, como que ficaria? A probabilidade de A acontecer, ou seja, a probabilidade de Joaquim ganhar uma moeda é 1 sobre 2. Mas a probabilidade de Joaquim comprar uma carta, dependendo do que ele jogar ali no dado, é 1 sobre 2. Menos a probabilidade das duas coisas acontecerem. E isso a gente viu no item anterior. A probabilidade de acontecer as duas coisas, ou seja, de cair um desses números, né? E daí Joaquim comprar uma carta e ganhar uma moeda, é 1 sobre 4. Então, aqui vai ser 1 sobre 4. E fazendo essa conta aqui, pessoal, você vai chegar na resposta da questão, que são 3 quartos. A chance de Joaquim ganhar a partida nesse próximo arremesso é 3 quartos. Mas caso você não saiba isso daqui, que às vezes pode até mais atrapalhar do que ajudar, você pode usar o nosso bom e velho raciocínio lógico de novo. É só pensar em quais números Joaquim pode obter no dado de modo que ele ganhe ou uma moeda ou porque compre uma carta, né? Qualquer coisa que ele consiga ali, ele ganha o jogo. Bom, os números têm que ser pares, né? Então pode ser o 2, pode ser o 4, pode ser o 6, o 8, pode ser o 10. E lembre-se, se ele ganhar ali um número maior que 10, ou seja, qualquer coisa ali como 11, 12 e assim por diante, o Joaquim também vai ganhar o jogo. Então, quantos são os números que ele pode obter de modo a ganhar o jogo já neste arremesso de dado? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 números. Então, é 15 sobre o total que o dado tem, né, pessoal? E o dado continua tendo 20 faces. Lembrando de novo, pessoal, que eu consigo simplificar isso aqui porque os dois números são múltiplos de 5. Os dois números dessa fração estão na tabuada do 5, né? Então eu consigo dividir aqui 15 por 5, que dá 3, 20 por 5, que dá 4. Beleza, pessoal? Então a probabilidade aqui, chegamos mais uma vez à conclusão, sem precisar usar essa fórmula aqui, né? De que a chance do Joaquim ganhar a partida nesse próximo arremesso de dados é 3 quartos. Ok, pessoal? Vamos para a próxima questão aqui para entender um pouquinho melhor sobre probabilidade. Em um jogo, Felícia esconde uma bolinha embaixo de um dos seus copos, mistura-os e pede para Pedro adivinhar em qual copo está a bolinha. Se Pedro escolher o copo correto, ele vence a rodada. Item A. Num jogo com 4 copos e uma única rodada, qual a probabilidade de Pedro acertar a rodada? Beleza, pessoal, a questão está dizendo ali que a Felícia ela tem 4 copos, vira eles para baixo e coloca em algum desses copos, vamos dizer que é nesse daqui, só para exemplo, uma bolinha. E depois, claro que Pedro não consegue ver, pede para Pedro adivinhar em qual copo está a bolinha. E aqui, de novo, para a gente saber qual que é a chance de Pedro acertar aí essa jogada, né, acertar o seu palpite, é só a gente pensar na definição de probabilidade. Quantos casos, quantas escolhas vão fazer com que Pedro acerte essa rodada? Um caso, certo? Porque só tem uma bolinha. E quantos são os copos? 4 copos. E é isso, pessoal. O item A é apenas isso. A chance de um evento acontecer é o número de casos favoráveis dividido pelo número total de possibilidades. O Pedro pode escolher qualquer um desses 4 copos e ele tem uma chance de acertar. Beleza? Item A resolvido, vamos para o item B. Num jogo com 5 copos e 2 rodadas, qual a probabilidade de Pedro ganhar ambas as rodadas? Beleza, pessoal, aqui um conceito mega importante, porque são 2 rodadas. Aqui no item A, a gente viu só uma rodada, ou seja, Felícia foi lá, pegou os copos, misturou uma única vez e pediu para Pedro adivinhar. Agora vamos para o item B, pessoal, e são 2 rodadas. Lembre-se, são rodadas independentes, ou seja, o fato
fato de Pedro errar ou acertar aqui na primeira tentativa, não muda nada a chance dele acertar na segunda tentativa. E agora, ao invés de 4, são 5 copos. Então vão ser 5 copos e em algum deles, vamos dizer que na primeira rodada a bolinha está aqui, certo? E o Pedro vai ter que acertar a primeira rodada e depois a Felícia vai fazer todo esse procedimento de novo, vai misturar os copos e Pedro vai ter que acertar a segunda rodada. Pedro precisa acertar a primeira rodada e acertar a segunda rodada. Geralmente, quando eu quero que uma coisa aconteça e outra coisa aconteça, o que a gente faz? A gente multiplica as probabilidades. Lembra lá no caso que a gente viu da questão anterior, que quando eu quero que aconteça uma coisa ou outra, eu somo as probabilidades. Claro que lá a gente viu um caso particular, né, em que eu tinha que tirar aqui a probabilidade das duas coisas acontecerem. Só que, pessoal, como são eventos independentes, ou seja, vai ter uma rodada, Pedro vai acertar ou errar, e depois vai ter outra rodada, são eventos independentes. Se Pedro acertar a primeira rodada, isso não muda a chance dele acertar a segunda, e vice-versa. A primeira rodada, o Pedro tem que acertar, já que a questão quer saber, no item B quer saber, qual que é a probabilidade do Pedro acertar as duas rodadas. Então, ele tem que acertar a primeira rodada, e a chance disso acontecer vai ser o quê? Vai ser 1/5, né, porque eu tenho 5 copos, e um deles vai ter a bolinha correta, beleza? Ele vai ter que acertar isso e depois ele vai ter que acertar também a segunda rodada, que vai ser a mesma coisa, vão ser 5 copos e um deles vai ter a bolinha. Então a chance dele acertar a segunda rodada é 1/5. Como eu quero que ele acerte a primeira rodada e a segunda rodada, eu vou ter que multiplicar as probabilidades. Ok, pessoal? Isso é mega importante. E nesse caso, a gente não vai ter que subtrair uma probabilidade, porque, de novo, são eventos independentes. O fato dele acertar ou errar aqui a primeira rodada não impacta na segunda. Então, é só multiplicar essas frações. 1 vezes 1 costuma dar 1, 5 vezes 5 dá 25. E essa vai ser a probabilidade aqui do item B, pessoal. A chance de Pedro fazer essa jogada aqui de 5 copos e ele acertar as duas é 1/25. E só a título de curiosidade, isso é cerca de 4% de chance. Beleza, pessoal? Vamos para o próximo. Item C. Num jogo com 3 copos e 2 rodadas, qual a probabilidade de Pedro não ganhar nenhuma rodada? Beleza, pessoal, o item C tá falando o seguinte, dessa vez são 3 copos, então vão ser 2 rodadas, né? 3 copos, o Pedro faz o palpite, depois a Felícia mistura tudo de novo, e o Pedro faz o outro palpite, e a questão quer saber qual que é a chance do Pedro errar, né, as duas vezes. Pensa comigo, se eu perguntasse para você qual que é a chance do Pedro acertar, considerando uma rodada só, um cenário mais simples, qual que é a chance do Pedro acertar aqui em qual copo, perdão, está a bolinha, você ia falar 1/3. Então a chance dele acertar é 1/3. Só que concorda comigo que ou ele vai acertar ou ele vai errar? Pois é, qual que é a chance dele errar? Bom, ele pode escolher qualquer um desses 2 copos aqui, dentre os 3, e ele vai errar, né, o palpite dele. Então a chance de em uma rodada ele errar o palpite é 2/3. Só que eu quero que ele erre, né, eu quero calcular a probabilidade em que ele erra o primeiro palpite e erra o segundo palpite. E de novo, na segunda rodada vão ser 3 copos, em um deles vai estar a bolinha e ele tem 2/3 de chance de errar também. Então ele tem que errar a primeira aposta, a primeira rodada e errar a segunda rodada, que também aí a probabilidade disso acontecer vai ser de 2/3. E agora é só fazer a continha. 2 vezes 2 dá 4, 3 vezes 3 dá 9, pessoal. Essa é uma fração irredutível, ou seja, você não vai conseguir simplificá-la, e é 4/9. A chance de, nas duas rodadas, considerando 3 copos, o Pedro errar as duas, certo? Ele tem 4/9 de chance, beleza? Essa é a probabilidade do item C. Item D. Num jogo de 4 copos e 3 rodadas, qual a probabilidade de Pedro ganhar pelo menos 2 rodadas? Beleza, pessoal, o item D é um pouco mais difícil, um pouco mais trabalhoso, porque agora a gente está falando de 4 copos, 3 rodadas, e a gente quer saber a chance de Pedro ganhar pelo menos 2 rodadas. Então são alguns casos que a gente vai ter. Olha só, eu vou ter 3 rodadas, certo? Então primeira rodada, segunda rodada,
terceira rodada. Quais são os casos que nos interessam? Os casos em que o Pedro acerta pelo menos 2 rodadas. Pode acontecer dele acertar a primeira, acertar a segunda e acertar a terceira. Pode acontecer dele acertar a primeira, acertar a segunda e errar a terceira rodada. Pode acontecer dele acertar a primeira rodada, acertar a terceira rodada e errar a segunda. E pode acontecer dele errar a primeira rodada, mas acertar as outras 2. Acertou aqui a segunda e acertou a terceira. Então, qual que vai ser a estratégia aqui, pessoal? Concorda que cada um desses 4 casos que eu listei vai satisfazer o enunciado, que é fazer com que Pedro acerte pelo menos 2 das 3 rodadas? Pois é isso que a gente vai calcular aqui. A gente vai calcular a probabilidade de cada caso separadamente e depois somar tudo. Lembrando que dessa vez são 4 copos. Dessa vez são 4 copos e vamos dizer que a bolinha está aqui só para exemplificar. Vamos calcular primeiro o caso otimista, o caso feliz, em que o nosso amigo Pedro acerta todas as 3 vezes. Bom, sempre vão ser 4 copos nas 3 rodadas, na primeira, na segunda e na terceira. Vamos pegar esse primeiro caso aqui. Qual que é a chance de Pedro acertar uma rodada? São 4 copos e um deles vai ter a bolinha, então é 1/4. Ele tem que acertar o primeiro e acertar o segundo, né? Acertar o segundo palpite e acertar o terceiro. É uma coisa difícil, é pouco provável que isso aconteça e a chance vai ser 1/4 vezes 1/4 vezes 1/4. Em cada rodada ele tem 1/4 de chance de acertar porque são 4 copos e 1 copo nos interessa. 1 vezes 1 vezes 1 dá 1, certo? 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4 vai dar 64, pessoal. Mas esse é o primeiro caso. Tem o segundo caso aqui, ó, que vai ser exatamente o Pedro acertar a primeira rodada, acertar a segunda e errar a terceira. Lembra lá, são 4 copos. Então, qual que é a chance do Pedro acertar a primeira rodada? Como a gente viu, 1/4. Só que ele precisa também, pessoal, acertar a segunda rodada. Então, é 1/4 de chance disso acontecer. E na terceira rodada, aí que vem o detalhe, ele tem que errar. Qual que é a chance de Pedro errar a terceira rodada? Se tem 1 copo entre 4 com a bolinha, quer dizer que 3/4 de chance é a probabilidade dele de errar, né, o palpite. 3 copos em 4 não contém a bolinha, então a chance é 3/4. Ok, pessoal? Então, olha só. 1/4 vezes 1/4 vezes 3/4. Quanto que vai dar isso aqui? 1 vezes 1 dá 1, 1 vezes 3 vai dar 3, e aqui no denominador vai ficar igual, né? 4 vezes 4, 16, 16 vezes 4, 64, pessoal. E agora é interessante o seguinte, pessoal. A gente calculou aqui a probabilidade deste primeiro caso, certo? A gente calculou aqui a probabilidade do primeiro caso. A gente calculou a probabilidade do segundo caso, certo? A gente acabou de fazer isso aqui, 3 sobre 64. E veja o seguinte, aqui embaixo vai ter que ser acertar, errar e acertar. Ou seja, 1/4 vezes 3/4 vezes 1/4. Aqui na última vai ser errar, acertar, acertar. Ou seja, 3/4 vezes 1/4 vezes 1/4. Concorda que são as mesmas frações que eu vou multiplicar, só vai mudar a ordem? E lembra lá, pessoal, quando eu mudo a ordem com que eu vou multiplicar as coisas na matemática, eu não mudo o resultado, eu não mudo o produto. A ordem dos fatores não altera o produto. Mas vamos fazer aqui um por um, só para você entender a ideia geral. Vamos pegar esse terceiro caso, lembrando que são 4 casos aqui, em que o Pedro ele vai acertar a primeira e a chance disso acontecer é 1 sobre 4. Depois ele vai ter que errar a segunda rodada e a chance disso acontecer é 3/4. E por fim ele vai acertar a última rodada e a chance disso acontecer é 1/4. 1 vezes 3 dá 3, 3 vezes 1 dá 3 também. E embaixo, como a gente já viu, 4 vezes 4, 16, 16 vezes 4, 64. Ok, pessoal? E vamos para o último caso aqui, fazer aqui embaixo, né? Que ele vai errar a primeira rodada, então a chance disso acontecer é 3/4, e depois ele vai acertar a segunda, e a chance disso acontecer é 1/4, e acertar a terceira, e a chance, de novo, é 1/4. 3 vezes 1 vezes 1 vai dar aqui 3, e mais uma vez, 4 vezes 4 vezes 4 vai dar 64. Então, beleza, pessoal. A gente calculou aqui os 4 casos, certo? A probabilidade de acontecer o primeiro, o segundo, o terceiro ou o quarto caso, como a gente viu. Qualquer um desses 4 casos aqui, pessoal, vai satisfazer a condição que o enunciado perguntou pra gente, que é de 3 rodadas o Pedro acertar pelo menos 2.
pelo menos 2, que significa acertar 2 rodadas, ou então acertar as 3 direto, certo? Então, todas essas probabilidades aqui, eu vou ter que somar. Olha só como que vai ficar. Vai ficar a chance do Pedro acertar todas, né, as 3 rodadas, mais a chance do Pedro acertar ali a primeira e a segunda, mas errar a última, né? Mais a chance do Pedro acertar a primeira e a terceira, só que errar a segunda, ou ainda a chance dele errar a primeira, mas acertar as outras 2, pessoal. E olha só, todas as frações têm o 64 como denominador, então fica fácil a gente fazer a conta e é só somar aqui os numeradores. 1 mais 3 dá 4, mais 3 dá 7, mais 3 dá 10. Então é 10 sobre 64 a probabilidade do Pedro acertar pelo menos 2 das 3 rodadas. Mas olha só, 10 e 64 são ambos números pares, né? Eu consigo dividir por 2. 10 dividido por 2 dá 5 e 64 dividido por 2, 32. E essa vai ser a nossa resposta. A chance aí do Pedro acertar pelo menos 2 vezes das 3 rodadas desse jogo de copos com a Felícia vai ser 5 sobre 32. Beleza, pessoal? Como eu disse, a ideia desse vídeo é justamente introduzir você aos conceitos mais importantes de probabilidade para que você consiga entendê-los e resolver essas questões e às vezes até mesmo problemas mais difíceis que envolvem probabilidade e podem cair na prova da UBMAP. Se você gostou do vídeo, dá um joinha, deixa o seu comentário. Espero muito ter ajudado você, espero que você tenha entendido, espero que você tenha ótimos estudos. Um grande abraço e até a próxima!